Olá, eu me chamo Juliana Laux, eu sou apresentadora e hoje a convidada especial é a Juliana Araújo. Bem-vinda, Ju, e muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que fico muito feliz com o convite de estar aqui compartilhando contigo esse momento. Fomos colegas no estágio e agora estamos nos reencontrando de novo nesse momento para falar sobre a nossa profissão que a gente compartilha e espero que seja uma tarde de bastante troca. Isso. E te apresenta aí pro pessoal, diz um pouco a tua história, né? Como é que Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, sou especialista em luto, pós-graduando agora em psicologia jurídica, né? Então, eu sou formada há 2 anos e pouquinho. Eu atendo pacientes, né? Adolescentes, adultos e idosos em situações de luto. E eu gosto muito, assim, dessa temática do luto, porque apesar dela não ser muito vista durante a graduação, eu pude ter contato com ela nos meus estágios, né? Estagiei, então, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no ambulatório infantil e na oncologia pediátrica. E essa temática, ela estava bastante presente, assim. Então, eu decidi que fora da faculdade eu iria buscar mais conhecimento sobre essa área. Me apaixonei mais ainda durante a especialização e pude reconhecer, fazendo especialização nessa temática, os meus lutos simbólicos, a importância de viver esse processo, que não é fácil, mas é super importante. Então, sou muito realizada na especialização que eu escolhi. Estou super feliz de poder trazer essa temática para cá. Ai, que bom. É uma temática, assim, que ela é tabu, né, Ju? Ela é tabu e acho que parece que a sociedade, ela não aceita muito a pessoa que passa por esse processo, né? Mas primeiro, antes de tudo, eu quero te perguntar, assim, o que é o luto? O luto, ele é um processo diante de uma perda significativa. E isso não tem só a ver com a morte, assim. Isso é uma coisa que eu tento disseminar como profissional. Da gente poder entender o luto para além da morte. Sim, o processo de luto, ele acontece quando a gente tem uma perda que a gente chama de concreta. Então, quando a gente perde alguém por morte. Mas o luto, ele também é sobre as perdas simbólicas, né? Então, rompimento de relações como amizade, um namoro, um processo de divórcio, né? Mudança de cidade, as fases da vida, né? Quando tu deixa de ser criança pra tu adolescer, pra tu virar adolescente, tu tem perdas simbólicas, né? Aquele corpo muda, aquela mente muda. Da adolescência pra adultez, a mesma coisa. Da adultez pra velhice, mais ainda, né? Então, o luto simbólico, na verdade, ele nos permeia muito mais até do que a morte, né? Os lutos simbólicos estão no dia a dia, estão no rompimento de algo, né? Formaturas, por exemplo, né? Quando a gente se forma numa graduação, enfim, num curso, a gente acaba deixando pra trás aquela rotina, muitas vezes os professores, né, os colegas que estão ali presentes com a gente. Quando a gente faz alguma mudança de cidade ou de estado, eu ainda não fiz um intercâmbio só, mas mudar de cidade também, tu deixa alguma coisa pra trás, tu acaba perdendo, querendo ou não, né? Então, eu acho super importante a gente olhar pra isso também. Tu tava falando de mudar de cidade, eu acho que eu passei por um pequeno luto quando eu me mudei do meu antigo apartamento. Então, eu passava por lá várias vezes durante a semana, passava na frente, eu visitava, sentia uma saudade, assim, uma tristeza, eu ficava olhando o bairro, com muitas saudades, assim, do que eu vivi naquela época. Eu acho que foi um pequeno, né? O que tu acha? Não, eu acho que é um baita luto, assim. Eu acho que a nossa casa é onde a gente constrói muito afeto, muito apego, né? E é isso, assim, mudanças geram luto. Porque mudanças geram perda, né? A partir de que eu mudo algo, mudo no meu corpo, mudo na minha mente, mudo socialmente, algo acaba sendo perdido naquilo. Né? Eu fiz até um vídeo no meu Instagram, tem um Reels que foi o que bateu muitas visualizações, assim, porque eu acho que o pessoal se identificou muito, que foi a questão de trazer só lutos simbólicos. Então, eu trouxe a questão da mudança de cidade, trouxe da questão de amadurecer, trouxe da questão de ser demitido ou ficar desempregado, né? Trouxe as formaturas, enfim. Então, eu acho que é super importante a gente poder validar essas coisas, né? E aí, eu vi que nos comentários muitas pessoas me diziam assim, mas que engraçado, porque quando eu me formei, ou quando eu saí da minha cidade, eu senti uma dor tão grande, eu não sabia identificar o que era. E agora tu pode me dizer que eu tava passando por um processo de luto. E é um luto, né? Só que não é tão reconhecido às vezes. A gente não consegue... Dificilmente a gente vê as pessoas nomeando quando termina um relacionamento que está de luto. Agora que esse tema tem vindo mais. Mas dificilmente. E a gente passa por todas aquelas etapas. Não necessariamente todas e não de forma linear. Mas a gente passa pelas fases do luto, né? E isso é super importante em qualquer luto, seja ele simbólico ou concreto.
Tem diferença, assim, tu tinha falado sobre luto concreto e luto simbólico, e tem os dois juntos, me explica um pouco pra nós, assim, qual é a diferença, se tem diferença, como é que é essa classificação? O luto concreto a gente entende como a morte, né, na verdade a perda concreta, vamos falar assim, né, usar o conceito de perda concreta é a morte, perdas simbólicas são essas, assim, esses rompimentos, né, de relação, essas mudanças, enfim, e eu sempre costumo entender e trazer isso para as pessoas de que o luto por morte, ele também gera perdas simbólicas, né? Porque quando a gente perde alguém, quando alguém morre, a gente não perde só essa pessoa, a gente perde todo o resto, né? A gente perde o convívio, a gente perde o afeto e o carinho que era trocado diariamente, a gente perde as mensagens, a gente perde as datas comemorativas na presença daquela pessoa. Então, a morte, ela também gera as perdas simbólicas, né? E às vezes a gente fica muito focado nessa questão da morte, e a gente acaba esquecendo que esses outros lutos também são importantes, né? Por que dói tanto perder alguém? Não é só porque eu perdi aquela pessoa, é porque eu também deixei de me beneficiar daquela relação, aquela relação me fazia muito bem. Eu falo muito de uma relação importante, e até teórica, mas que eu acho importante da gente falar, que é o luto e o narcisismo. Por que o luto, ele dói tanto e por que ele é tão cansativo? Quando a gente tem uma relação com alguém, a gente investe o nosso tempo, investe o nosso afeto. Quando a gente perde aquela pessoa, pra onde é que vai aquela energia de investimento? Pras lembranças, né? E isso é totalmente desprazeroso. Né? A gente não investe mais no carinho, no dia a dia, no afeto, na relação, na comunicação com aquela pessoa. Ela morreu, eu perdi ela, de alguma forma. Pra onde é que vai toda essa energia? Essa energia vai ter que ser dedicada a lembranças, né? E por que é tão desprazeroso? E por que às vezes tem pessoas que relatam até ter raiva da pessoa que faleceu? Porque eu também não tenho mais o benefício daquela relação. O que tinha naquele vínculo, aquele benefício que a pessoa até podia ser até o olhar, né? Exatamente. Um sorriso que a pessoa dava, um olhar, ou até um abraço, qualquer coisa. Exatamente. Né? E a pessoa fica só internamente dentro, viva dentro, né? Mas concretamente ela não está mais aqui. Exatamente. Então, além de eu ter depositado muita energia, muito afeto naquela relação, aquela pessoa também me dava aquilo. E a partir do momento que eu perco ela, eu também perco essas coisas, né? E eu preciso disso. Como era bom receber uma mensagem, um elogio, um afeto, um amor. E aí, quando eu perco essa pessoa, seja por morte ou simbolicamente, eu deixo de ser beneficiada por aquela relação. E isso é super doloroso. Sim, muito. Né? Então, eu acho super importante a gente pensar que a perda concreta, que seria a morte, também gera perdas simbólicas. Né? O que foi perdido naquilo que se perdeu. Né? Eu acho importante isso. Então, a perda simbólica, ela é só simbólica, não quer dizer que ela é concreta, né? Porque a pessoa está ali... É isso? A perda simbólica é uma questão mais de simbologia de perda, de mudança, né? Então, as relações que se rompem, as mudanças que acontecem. Já a perda concreta é a concretude da morte, né? Então, alguém morreu e aí ali eu tive um luto por uma perda concreta. Né? A morte como algo concreto e a simbologia, o luto simbólico, como algo ali de mudanças, de perdas mais simbólicas, né? Do dia a dia, das relações, da mudança de ciclo de vida, que é aquilo que eu te comentei, né? De criança para adulto, adulto para idoso, enfim. E, Ju, por que passar pelo luto, né, é tão essencial, assim, importante, assim, pra gente? Mas, ao mesmo tempo, é um tabu, assim, que é muito difícil pra gente falar com alguém, né? Pra gente passar por isso. Isso é algo até cultural, né, Ju? Porque muitas culturas, na verdade, celebram, né, esse momento. Nós, culturalmente, aqui, não é assim, né? E a gente tem uma cultura muito afetiva, muito calorosa, né? Os brasileiros são conhecidos por serem muito calorosos, muito afetivos. Então, esse rompimento, ele é muito difícil. E o que eu costumo dizer é que qualquer coisa que nos desagrada, a gente vai tentar esquecer, a gente vai tentar negar. Isso é um mecanismo de defesa. A gente não quer lidar com isso. Mas é importante passar pelo processo de luto, porque é através desse processo que tu vai aprender a te adaptar. Eu não uso de forma nenhuma, nem profissionalmente, nem com os meus pacientes, a palavra superar, a palavra terminar. Eu acho que a gente se adapta à perda de alguém. Olha que interessante, a gente não esquece, não supera.
Então, esse é um recado que a gente pode dar. Então, Isso. a gente se adapta, a gente não supera. Isto. E a gente não esquece. A gente se adapta. Eu acho que isso é uma coisa super importante, assim, né? Sim. Não tem como a gente esquecer alguém ou algo que a gente viveu. Tem como a gente se adaptar. Isso quando a gente fala de luto, de perda. Né? Então, se eu perdi um amigo, se eu perdi o meu pai, se eu perdi um filho, tu provavelmente não vai esquecer. E tu não tem nem que superar isso. O processo de luto, ele tem, vamos assim colocar como objetivo, uma adaptação. Tu te adapta àquela perda. Então, tu volta a viver aos pouquinhos, rotina do trabalho, a vida social. Isso é super importante. Ju, assim, quando a gente perde um vínculo, que aquele vínculo é muito importante para nós, né? Que é um vínculo como se aquela pessoa fosse a pessoa da nossa vida, tá? E a pessoa... ela tem um falecimento e existe, assim, um término, assim, a pessoa consegue sair desse luto. E é importante deixar claro também quando que vira patológico, como funciona esse processo de prejuízo, né? Que a pessoa tem, algumas, né, durante o luto. Então, o que a gente costuma riscar do dicionário como profissional é que não existe luto patológico, tá? Sobre prazo de validade, também não, assim, né? Existia muito uma crença de 1 ano. Não existe prazo de validade pro luto. E eu acho extremamente problemático profissionais que falam ou disseminam esse tipo de informação, porque o luto, ele é uma coisa muito particular, né? Tu pode, daqui a pouco, te adaptar à tua perda, em tanto tempo, outra pessoa vai levar mais ou menos tempo, né? Então, assim, cada um leva o seu próprio tempo. O que a gente espera é que ao longo do tempo a pessoa consiga se adaptar. Se conforme o tempo vai passando e a questão do luto ela vai se complicando, existe o que a gente chama de luto complicado, né? Mas assim, em questão de tempo não existe prazo de validade, é algo extremamente singular, né? Então, claro, a gente tem aí digamos assim, não é nenhuma expectativa, mas a gente espera como profissionais que ao longo do tempo a pessoa consiga retomar a vida social, consiga retomar o trabalho, né? E não ao contrário. Então, é mais ou menos isso que funciona, assim, não existe um prazo de validade, né? Então, daqui a tanto tempo a pessoa não vai mais estar enlutada. Tem pessoas que relatam se sentirem eternamente enlutado. Quem somos nós, profissionais, para contestar isso, né? Mas o processo de luto é isso, é essa adaptação. Aos pouquinhos eu vou retomando a minha vida, eu vou conseguindo voltar à minha vida social, a ter contato com familiares, com amigos, muitas vezes até nos lugares que lembram essa pessoa que eu perdi, né? Porque é super difícil quando a gente perde alguém, né? Porque algumas coisas vão fazer a gente lembrar dessas pessoas. Ou uma música, ou um lugar, né? Um restaurante, um cômodo da casa. E aí se adaptar a isso e conseguir ficar dentro de casa sem sentir aquele sofrimento tão intenso. Ou ir a um lugar que aquela pessoa, enfim... frequentava junto contigo, ou aquele ciclo de amizade que era compartilhado com aquela pessoa e que quando tu perde ela fica muito difícil de entrar em contato com essas pessoas porque tu vai lembrar dela. Isso é ao longo do tempo. Isso é no processo. É nas fases do luto que vão aos poucos acontecendo. E algo que eu acho importante da gente falar das fases do luto é que não é algo linear. Né? As fases do luto, a gente sabe hoje em dia que elas se conversam entre si, elas não acontecem em ordem necessariamente. Né? A gente pode navegar, eu digo assim, um pouquinho por cada uma e não numa ordem. Não tem, tem que passar por essa primeiro, depois aquela, não. É algo muito flexível, algo muito maleável. É como se fosse um processo de mudança, né? Exato. Que, né, tem os seus altos e baixos. Exato. Eu costumo dizer que o luto é uma montanha-russa, né? Sim. Tu não vai estar sempre bem. Assim como talvez tu não esteja sempre mal. Vão ter dias que tu vai estar melhor e tu vai achar, putz, superei. Né? Tem gente que fala superei, não usa essa palavra, mas superei. Outros dias tu vai pensar, meu Deus, voltou tudo. Não superei nada. Sim. Né? E aí eu costumo dizer, vamos lá, tu tava te adaptando e agora tu teve algum gatilho ali importante que te fez, né? Te relembrou algo que não te fez muito bem, vamos lá. E segue. E vai nessa montanha-russa e isso faz parte. O que a gente espera é que em um determinado momento isso... se estabilize. E como é que tu percebe quando estabiliza? Quando
Como que eu percebo dos meus pacientes que isso estabiliza? Quando eu vejo que eles conseguem, aos poucos, voltar a essa rotina. Eles conseguem voltar pro trabalho, eles conseguem retomar a vida social, eles me relatam mais vontade do que desprazer. Então, eu tô com vontade de fazer tal coisa, eu quero sair com os meus amigos, eu quero isso. Não é mais uma coisa tão voltada pro interno, algo tão triste, melancólico. É algo voltado mais pra essa pulsão de vida. Então, eu quero fazer, eu quero, né? Combinei de sair pra jantar com uma amiga. Eu vibro muito, eu falo, coisa boa, que legal. Que bom que tu tá conseguindo dar esse passo. Porque muitas vezes a gente olha pra algo que o paciente traz e a gente não pode pensar como algo simples, porque pra quem tá passando por um processo de luto, é uma baita coisa. Né? Então, assim, quando um paciente meu que passou por um processo de luto, né, vinha constantemente me relatando que não tava com vontade de fazer nada. Ju, não consigo nem lavar uma louça. Eu não consigo nem me levantar, não tenho vontade nem de me arrumar. E me conta que conseguiu fazer um dia de faxina em casa, organizou as coisas. Que bom, que bacana ver que tu tá conseguindo aos poucos. Como é que foi pra ti fazer isso, né? Então, assim, eu acho que valorizar esses pequenos passos de adaptação é super importante. E tu foi falando, Ju, e me veio, assim, muito... não tem como não viver sem passar por esse processo. Então, todo mundo vai um dia passar por luto, né? Qualquer etapa da vida. Né? E também e existe também um luto quando alguém, por exemplo, perde um membro, né? Ou sofre um acidente muito grave, né? Ou precisa amputar a perna, ou até uma cirurgia que vai perder por exemplo, um pedaço do osso, né? Então, eu acho que falar de vida não tem como não falar de luto. Você concorda com isso? Né? Porque a gente vive constantemente perdendo algo, né? Antes eu era uma aluna da psicologia, hoje eu já sou profissional. Eu tive alguma perda, né? Nessa posição de aluna, do convívio, enfim, da faculdade, de uma postura de aluna para uma profissional. Né? Agora eu tava trazendo uma coisa que eu acho super importante que tem a ver com o corpo, né? Perda de membro, um acidente, né? A descoberta de algum diagnóstico. São essas limitações, às vezes, físicas, né? E limitações físicas também geram luto. Se antes eu tinha uma pessoa super ativa, né? Que, enfim, corria, que tinha uma vida super agitada. E aí, com a descoberta de algum diagnóstico, com a perda de algum membro em um acidente, ela acaba tendo perdas, né? Tu ser uma pessoa ativa e deixar de ser por alguma condição, seja um acidente ou uma questão fisiológica, também é um luto. Sim. Se antes tu corria, se antes tu saía todo dia a pé, se antes tu carregava peso, agora tu não vai mais poder, o teu corpo não é mais o mesmo. E isso é muito difícil, também é um processo de luto, né? Isso a gente vê muito com o passar dos anos, durante o envelhecimento, né? E quando vem alguma doença crônica, assim, por exemplo, como o câncer, né? Exato. Essas doenças, assim... O câncer, ele é um diagnóstico que assusta muito até hoje, apesar da medicina ter avançado bastante, né? Mas o câncer, ele tende a ter muito esses lutos simbólicos e também tende a ter o que a gente chama de luto antecipatório, né? Eu vejo que muitas famílias, já recebi também no consultório, pessoas que tinham algum parente, né, com câncer em estágio terminal, né? Porque nem todo câncer é terminal. E a preparação desse luto antecipatório, assim, viver de forma... gradual essa perda, tu vai te preparando pra esse fim, isso também é difícil, né? Ju, isso é muito interessante, assim, tem como a gente se preparar? Porque eu vou te trazer eu vou trazer agora uma experiência, assim, muito pessoal, assim, que eu tive, que foi com meu avô paterno, né, ele foi muito presente, muito presente, muito meu companheiro durante toda a minha vida, né, durante todo o meu desenvolvimento, ele viveu durante quase 92 anos, né. Só que a gente já sabia, né, que ele estava doente, que ele ia partir, né? Então, eu já estava trabalhando dentro de mim isso, assim, né? Assim, esse luto antecipatório, né? Porém, chegou no dia, não aconteceu isso, assim. Eu achei que eu ia estar super preparada, tranquila. Mas eu não fiquei preparada e nem tranquila e veio, assim, emoções muito fortes, assim, né? Muita perda, muita tristeza. E eu tive a sensação de que
eu não me preparei o suficiente pra perder ele, né? Mas eu acho que também tem a ver com a qualidade do vínculo que a gente tinha, né? Super importante tu falar isso, assim, Ju, porque eu não acredito que exista uma fórmula mágica de se preparar pra perder alguém, né? Até porque a gente pode até criar algumas hipóteses de como seria quando a gente perdesse alguém. E na hora pode ser pior ou menos pior do que a gente imaginou. O luto antecipatório, ele permite que a gente tome consciência de que aquela perda é algo provável, né? Isso não significa que na hora a gente não vai sentir. Realmente tem muito relato de pacientes que dizem, eu acho que foi muito estranho, porque na hora que eu perdi, eu não senti tanto. Sim, mas veio de todo um processo de luto antecipatório, e lá na hora não foi aquela bomba intensa de, meu Deus, eu perdi uma pessoa. Assim como tu tá trazendo relato de que pra ti foi isso. Tu passou por um luto antecipatório, tu tomou conhecimento, né, da questão ali do teu vô, e quando aconteceu, foi pior do que tu imaginava, tu não te sentiu preparada. Então, eu não acho que exista a possibilidade da gente se preparar, mas isso é de cada um também. Pode ter gente que diz, eu tô me preparando. Eu não acho que o luto antecipatório, ele prepara. Eu acho que o luto antecipatório faz com que a gente tome consciência de que aquela perda é provável, né? Não existe me preparar. Eu não vou estar preparada pra perder alguém, né? Isso do que eu vejo na clínica, tá, Ju? Nas minhas convivências diárias com os pacientes, dos relatos que eu ouço, assim, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer que se sente preparado pra perder alguém. Mas eu sinto as pessoas dizerem que têm tomado consciência, como se tu recebesse em doses homeopáticas essa notícia. Porque mortes abruptas, muitas vezes, são os lutos traumáticos que a gente fala, né? Aquela perda abrupta. Pô, a pessoa tava super bem e do nada ela faleceu. Opa! Você vê com um choque, né? Exato. Então, a questão da doença, e isso sendo em pessoas mais novas, que é até mais delicado, e em pessoas mais velhas, a gente vai recebendo em doses homeopáticas a notícia cada dia de que tá com essa doença, pode vir a falecer. Tu já vai, entre aspas, bem entre aspas, se acostumando com a notícia, com a ideia. E isso não significa que não vai ser tão sofrido na hora que acontecer. Mas tu vai recebendo em doses homeopáticas essa realidade. Não é algo abrupto, do nada, digamos assim. Isso vai facilitando o processo? Ju, pode facilitar, como no teu caso não facilitou. Isso, de novo, assim, é algo muito singular, né? Tem gente que passa por um luto antecipatório e diz, Ju, pra mim foi muito estranho, porque na hora que eu tava lá e que eu recebi a notícia, eu não sofri tanto, porque eu acho que eu já fui me acostumando tanto com a ideia. Mas tem pessoas como tu que dizem, passei pelo luto antecipatório, mas na hora foi muito pior do que eu imaginava. Bom, tá bem? Assim como teve outros vínculos que eu tive essa preparação antecipatória, né? Esse luto antecipatório, e foi tranquilo. Perfeito, exato. Isso é muito individual, muito singular, assim. Mas o luto antecipatório, ele te permite, é isso que eu digo, assim, tomar consciência que essa perda, ela é... né? E o que o luto antecipatório permite? Até pra quem tá sofrendo, né? Até pra quem vai morrer, quanto pra familiares e amigos. Despedidas. Né? Existem familiares que querem se reconciliar nessa hora. Muitas vezes a pessoa que vai vir a falecer, ela quer realizar um último pedido, né? Os hospitais, assim, eu costumo dizer que a parede dos hospitais vem muita despedida, muita reconciliação, né? Existe aquela regra, e aí não é tanto da minha alçada, então eu não vou confirmar, mas até questão de desejo, né? Quais são os teus últimos desejos, o que tu gostaria de realizar antes de vir a falecer, enfim. Então tudo isso é escutado, tanto da parte de quem vai vir a falecer, quanto da rede de apoio. E isso é super importante, assim, pra essa passagem, né? E tu acha que isso é importante a ponto da pessoa ter uma morte mais tranquila, assim, por essas despedidas, por esse acolhimento? Tu acha que tem isso? Eu acho que a ideia é justamente essa, assim, sabe? Eu gosto muito de uma autora que fala sobre a questão de trazer paz pra morte. Que é a Ana Cláudia, assim, ela é autora de vários livros, né, e ela é médica, enfim. Então, eu acho que a tentativa dessas estratégias de um luto antecipatório, né, essas estratégias que antecedem a morte e a perda, ela é na tentativa de trazer um pouco de paz para esse momento, um pouco de conforto, se é que há possibilidade, né, tanto para quem tem o diagnóstico e vai vir a falecer, quanto para quem é próximo dessa pessoa, né. E como tem outras pessoas que é muito difícil fazer essa despedida, né. E parece que a pessoa fica até o último dia lutando para viver, né? Que ela não quer acreditar que ela está indo, né? Ela tem a consciência, mas de alguma forma ela não quer acreditar que ela está indo embora. No hospital eu vi muito isso, assim, né? Tem pessoas que até o último segundo se desesperam, tem outras que têm uma
uma calmaria, uma tranquilidade, sabe que vai acontecer. Então, é muito interessante isso, porque é uma pluralidade, não tem uma regra, né? Então, as pessoas não vivem a sua morte, a sua pré-morte, não vivem seus lutos da mesma maneira, é cada um de um jeito, né? Então, enquanto eu tinha pacientes que sabiam do diagnóstico e da possível morte, estavam completamente desesperados, e não é pra menos. Existiam outros que traziam até calma pros familiares, era eles que auxiliavam os familiares, que consolavam os familiares. Então isso é algo extremamente singular. Às vezes as pessoas não gostam, às vezes os pacientes querem resposta, ou as pessoas, enfim, no geral, querem resposta assim, certeira. Isso aqui, algo determinado, não é determinado. Psicologia não é algo determinante tanto assim, né? É muito singular. Então, essa vivência é algo muito particular, né? Por que uma criança consegue consolar a mãe e o pai na hora do falecimento, algo que se antecede ali ao falecimento dela, e outras se desesperam? Por N motivos, né? Muitas coisas, muitos fatores podem ser associados ali e fazer com que uma tenha um comportamento e outra tenha outro, enfim. E não tem, e de novo, né, não tem o certo e o errado, assim como tu falou, nunca. Né? Nem no luto, assim, isso é uma coisa que eu até coloco bastante na minha página profissional. As pessoas precisam parar de dizer pras outras como elas têm que vivenciar o luto. Essas frases, eu ia entrar contigo, né, nessas frases, né, e até eu vou te dizer agora uma frase que é muito comum e que ela traz, assim, um vazio, uma falta de significado para quem escuta e para quem tá passando por aquele luto, tá? Que é, a dor da tua perda, ela vai amenizando com o tempo. Fica tranquilo que isso vai passar. Mas como que não passou ainda? Já faz não sei quantos anos. Isso é extremamente problemático, assim, Ju, por diversos motivos, tá? E isso é uma coisa que eu tento desconstruir, né? A gente não tem o direito, assim, de verdade, a gente não tem o direito de dizer pro outro como ele tem que vivenciar o luto dele. É só ele que sabe. E essas frases de consolo, então, como assim tu ainda tá sofrendo? Ou o tempo cura tudo. Isso às vezes é uma tentativa, até muitas vezes com boas intenções, mas isso fala muito da angústia de quem quer te ajudar. Né? Porque ver um amigo nosso sofrendo, um familiar nosso sofrendo é muito difícil. Então, o que tu quer? Tu quer verbalizar algo, né, pra tentar amenizar. Eu quero te dar a cura aqui, o remédio. E aí tu fala qualquer coisa, e muitas vezes o que tu fala invalida. Né? Então isso, exatamente. Né? Então isso é muito da questão da angústia de quem tá presenciando aquele momento. Se eu não sei lidar com a emoção do meu amigo que tá chorando, ou do meu pai que tá sofrendo uma perda, eu quero achar uma palavra que imediatamente ele tome ali aquele remedinho e pai, o tempo cura tudo, pai, tá tudo resolvido. Não tá tudo resolvido, não é assim, né? E uma coisa que eu costumo dizer não tenham pressa nem urgência de dizer coisas a quem sofreu um luto. Às vezes abrir espaço, em silêncio que seja, já ajuda muito mais do que falar qualquer coisa. Porque às vezes falar isso invalida. Né? Aí muitas pessoas me dizem, Ju, mas e o que tu faz quando alguém perto de ti perde alguém, né? Geralmente eu falo, olha, sinto muito pela tua perda, o que eu puder fazer, eu tô aqui pra ti. E pronto. Às vezes as pessoas querem criar uma fala, um diálogo, não precisa disso. Não é momento pra isso. E a chance, às vezes, da gente falar uma frase, mesmo que com boas intenções, de invalidar, é muito grande. Então essa coisa, o tempo cura tudo, logo vai passar, tu tem que parar de chorar pra ele descansar. Isso às vezes pode até complicar um luto, entende? Isso pode fazer com que a pessoa se sinta extremamente invalidada, não seja escutada. Daqui a pouco ela também entra nessa questão, assim, de se eu preciso parar de chorar pra pessoa descansar, então, meu Deus, ela não tá conseguindo descansar por causa da minha... Como culpa, né? A pessoa ela fica culpada porque ela tá sentindo. Ela tá passando por um luto e ainda ela fica culpada por sentir o luto, né? Exatamente. Por passar por esse processo. Né? Sim. A gente entende, né? Até eu já falei antes. Eu também. Né? Mas quando a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, né? E... Enfim, mas fica um aviso importante. Um alerta, isso, porque eu também já errei muito. Eu também, eu era a famosa de falar que o tempo cura tudo. O tempo vai te curar, vai dar tudo certo. E aí, quando tu vai estudando e pegando um pouco mais de tato, né? Quando tu vai sabendo sustentar o choro do outro, porque isso é muito difícil, né? Sim. A gente sustentar alguém chorando na nossa frente, a gente quer falar alguma coisa pra aliviar essa pessoa imediatamente. E às vezes ela não precisa disso. Né? Às vezes tu abrir um espaço, tu ficar em silêncio, tu dar um abraço, é muito melhor.
pedir se pode dar um abraço. Eu posso te dar um abraço. Exato, exato. Porque é único, né? É uma experiência muito única. Exatamente. Não tem como a gente colocar palavras naquele vazio que a pessoa tá Exatamente. sentindo, né? Ju, então assim, tem algum outros tipos de luto? Existe? Porque aquela classificação antiga que é básica, que se vê no Google, sabe? Isso não existe, né? Não. Existem 8 tipos de luto. 8 tipos de luto? 8 tipos. E me perdoa se eu me esquecer, porque são 8, geralmente eu sei todos. Mas é o luto natural. O luto complicado. O luto antecipatório. O luto não reconhecido. O luto adiado. O luto inibido. Deixa eu lembrar. Mas, não. Tá, faltaram outros 2. Mas, enfim, né? Existem 8 tipos de luto. Pra que serve a classificação? Vou te dizer que eu não uso dentro da minha clínica, eu não tento classificar. Mas eu acho importante a gente entender, porque muitas vezes a estratégia que a gente vai usar vai ser um pouco diferente. Uma coisa é eu ter um paciente com um luto natural. Outra coisa é eu ter um paciente com luto não reconhecido. O que é o luto não reconhecido, por exemplo? É a perda de um pet. A nossa sociedade não reconhece. Então, o luto dessa pessoa pode ter traços bem importantes de invalidação, né? Perda gestacional é um luto não reconhecido. Né? Então, assim, as classificações, elas me ajudam a compreender e a pensar em estratégias, mas eu não uso para diagnóstico. Eu digo, esse paciente é um luto complicado. Não, é a título de compreensão, de entendimento de caso mesmo, né? Assim como o luto adiado, né? O que é o luto adiado? Mais tarde tu vai vivenciar esse luto. Então, tu perdeu alguém agora, só que só mais tarde tu vai te dar conta de que tu tá vivendo aquele processo. Tu vai te permitir, por algum motivo, viver aquele processo. Porque antes não deu. Independente do motivo que seja, né? Ju, esse luto adiado, ele tem a ver com mortes em situações de choque, assim, acidentes, suicídio, pelo trauma? Tu acha que tem Pode ter a ver. Né? O que eu vejo muito do luto inibido é, por exemplo, pessoas que estão passando por uma fase super importante da vida, por exemplo, casamento. A festa de casamento, lua de mel, casamento, e acabou perdendo um amigo. Né? Então acaba vivenciando aquele casamento e esquecendo um pouco desse luto para poder dar conta desse momento que também é importante, e mais tarde vai vivenciar, por exemplo, esse luto. Eu já recebi casos, né, então, de pessoas que tinham algum momento importante acontecendo ali na vida delas e junto um luto. E aí esse luto ficou em segundo plano. Ela, né, vivenciou aquele momento especial ali que estava acontecendo e depois se permitiu, então, entrar nesse processo. Então, esse luto, ele é adiado por algum motivo naquele momento da perda mesmo, né, naquele instante, não necessariamente naquele instante, literalmente, mas naquele momento ela não consegue, por algum motivo particular, vivenciar aquela perda e isso se estende lá pra frente. E isso se estendendo lá pela frente. O processo vai ser, claro, mais pra frente, mas ele tende a demorar mais ou não tem uma... Não tem regra. Não tem regra. Ju, e quais são os tipos de enfrentamento, assim, o que tu usa na clínica para ajudar o teu cliente nessa adaptação, né? Quais são os... O que eu costumo usar, tá? Que eu costumo dizer para os meus pacientes. Primeira coisa que parece muito simples e super clichê, assim. A gente poder falar sobre a perda. Né? Não tentar fugir disso. É claro que muitas vezes é muito comum os pacientes usarem o mecanismo de negação. E tá tudo bem, isso às vezes é até protetivo. Mas poder falar sobre a perda. Eu sempre puxo os meus pacientes pra falar sobre essa perda. Porque eles vêm com essa demanda na primeira sessão e daqui a pouco nas outras sessões outras demandas vão aparecendo. Não que não sejam importantes. Quando um paciente chega pra mim com a demanda de luto, é o luto que eu vou falar e qualquer outra coisa que seja importante pra ele também. O espaço da terapia é pra falar sobre o que ele quiser. Mas às vezes tentar não falar do luto é também uma forma de resistência, de fugir daquele tema. Então, eu sempre puxo o paciente para aquele momento. Então, falar sobre a perda. O que eu ia falar, que é super importante também, rede de apoio.
E aí tá uma coisa que eu falei na minha rede social há um tempo. A gente tem que cuidar, como profissionais, reforçar a rede de apoio dos nossos pacientes. Porque, sim, rede de apoio é fundamental. Num processo de luto, então, nem se fala. Mas eu tenho que cuidar o quanto eu vou reforçar pro meu paciente a importância dele estar perto desses familiares e desses amigos. Porque eu não sei se essas relações são saudáveis. Daqui a pouco, o paciente pode chegar pra mim e eu posso dizer pra ele, olha, é super importante que tu te mantenha perto dos teus amigos e familiares. E é um vínculo aversivo. E o histórico com a família é terrível. O histórico com os amigos é terrível. Então, sim, a rede de apoio é muito importante, quando saudável. Então, antes de eu reforçar a questão da rede de apoio para os meus pacientes, eu investigo o histórico. Como é que é a relação com os teus pais? E amigos, tu tem? Me conta um pouquinho de cada um, me traz o nome deles, quem são eles? Pra daí eu ver se realmente tem fundamento eu reforçar essa ideia. Senão, eu não vou reforçar essa ideia. Né? Então, assim, num primeiro momento, poder falar, se permitir falar. Então, como profissional, eu trago meus pacientes pra gente conversar sobre essa perda, até porque é conversando que a gente vai achar estratégias, né? Se eu não conversar, se eu não souber o que o meu paciente tá passando, eu não vou conseguir descobrir como ajudar ele. Então, puxar pra esse campo da fala, dele poder falar, verbalizar em terapia sobre a perda, rede de apoio. Falo muito da importância da rotina. Tentar manter isso, às vezes, é muito difícil e é super natural no processo de luto, né? Então, manter algum exercício, poder estar perto das pessoas que tu gosta, né? Socialmente, né? Manter essa rotina social, o trabalho, manter a mente ativa. Isso, às vezes, é difícil, tá tudo certo, mas não deixa de ser uma estratégia importante. Manter uma rotina. Né? Então, eu costumo usar algumas intervenções nesse estilo, assim, né? No caso, não intervenções, isso são mais estratégias, né? De intervenções, eu uso muito da TCC, da Teoria Cognitivo-Comportamental, eu gosto bastante. Então, eu faço muito RPD com os meus pacientes, registro de pensamento, né? Até para que eles possam se dar conta, né? Eu acho que quando tu escreve, quando tu visualiza, tu concretiza melhor como que tu tá te sentindo, como que tu tá te comportando, de onde é que tá vindo tudo isso. Então, eu uso bastante estratégias comportamentais, uso também escrever cartas, eu gosto de pedir para os meus pacientes escreverem cartas. Cartas de enfrentamento? Cartas de enfrentamento, ou muitas vezes carta pra quem se foi, né? Carta pra quem se foi. Exato. Poder escrever o que tu gostaria de ter dito, ou até mesmo usar a técnica da cadeira vazia, né? A técnica da cadeira vazia da Gestalt, né? Que é uma linha da psicologia. E eu gosto bastante porque muitas pessoas relatam isso assim, ai, essa pessoa se foi e eu tinha muito ainda a dizer pra ela. Eu queria ter me desculpado, eu queria ter falado mais coisa pra ela. E a técnica da cadeira vazia possibilita isso, assim. Então, eu uso algumas técnicas comportamentais, eu uso essas técnicas da carta, eu uso a da técnica da cadeira vazia. Eu peço muitas vezes pra eles trazerem alguma foto importante pra sessão e me explicar o que tem naquela foto. Então, tu perdeu tal pessoa, tu gostaria de me mostrar? Peço pra que, né, tu te sente à vontade, obviamente, né, sempre pensando se isso faz sentido pro paciente. Isso é uma coisa que eu sempre devolvo pra eles. Faz sentido pra ti? E aí a gente conversa a partir disso. Então, trazer daqui a pouco alguma fotografia pra terapia e poder me explicar a história daquela foto. E através da foto, às vezes, funciona muito, eles conseguem trazer bastante informação. Nesse dia, lembrei agora que eu tava com a minha mãe, a gente tava curtindo. Então, eu uso esses mecanismos, assim, todas as intervenções. Muito. E são várias, né, intervenções, né, pra trabalhar, pelo que tu tá me dizendo. Durante a minha pós-graduação, que eu fiz em terapia comportamental contextual, né, que é a terapia dos processos, a gente viu também muito, assim, pequenos rituais, por exemplo, no dia da morte daquela pessoa, né? Daí, consegue um canto lá na casa, né? Faz coloca as flores que a pessoa gostava, coloca as fotos da pessoa, coloca as fotos juntos, coloca algo que ela gostava de comer, que ela gostava de beber. Coloca, enfim, vai colocando tudo que tu lembra daquela pessoa. E também
acende uma vela, vai conversando com aquela pessoa. Isso ajuda, né, Ju? Eu acho que sim, assim. A gente tem muito na psicologia que, de fato, a gente tem que trazer intervenções baseadas na ciência, né? Que tenham comprovação. E eu trago isso. Mas existem algumas estratégias, eu vou usar melhor essa palavra, estratégias que acabam também colaborando, né? Como essa da foto. Às vezes o paciente, ele tá na resistência ali. Eu digo, quem sabe tu não me traz uma foto? O que tu pensa de trazer uma foto pra poder me contar melhor essa história, esse vínculo que tu tinha com aquela pessoa? E super funciona, né? Então, eu acho isso super importante, desde que a gente faça com responsabilidade, né? E com cuidado, eu acho que é válido, né? Então, as estratégias ali que eu uso, que eu te falei anteriormente, de falar sobre a perda, da rede de apoio, né? Da rotina, isso é super importante, a gente vê que isso funciona para os pacientes, né? E tem evidência científica também. Sim, isso é super importante, né? O quanto a rotina nos ajuda mentalmente, fisicamente, né? Rede de apoio, o benefício de estar perto dos nossos amigos, familiares, de pessoas que são importantes pra gente, independente se é família ou não. E falar sobre a perda, né? O ato de verbalizar, muitas vezes, pode nos ajudar a se organizar, né? Mentalmente, entender o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo. E aí, essas intervenções, eu gosto muito da teoria cognitivo-comportamental, porque faz muito sentido pra mim, com meus pacientes também, né? E essas outras estratégias, assim, mais, digamos, não sei se pode ser chamado de estratégia, mas é que eu acho que é uma forma que funciona da questão da foto. Né? Eu já tive alguns pacientes que tinham muita resistência para falar em terapia, né? Eles tinham realmente muita dificuldade. E aí eu pensava, como é que eu posso fazer isso, né? Como é que se faz? Aqueles clientes que são mais, assim, super controlados, né? Que eles não... não tem um repertório e também não estão acostumados a falar das emoções, né? E controlam muito isso, né? E de alguma forma eles lutam para não falar, para não entrar em contato com isso, né? Como é que tu lida com esses pacientes, né? Então, eu acho que o não falar, o se manter em silêncio, ele tem diversas simbologias, né? Eu até fiz o meu trabalho do meu estágio no clínica sobre o silêncio, né? Então, o silêncio, ele pode significar a resistência, né? E aí, a resistência por censura. Esse paciente se censura, ele não quer falar para não entrar em contato com aquela emoção, medo do julgamento. Daqui a pouco, se é um paciente que vem de um lar, de um contexto que é muito, como é que eu vou dizer? Invalidante. Muito invalidante, né? Ou se sente muito julgado dentro do ciclo familiar, dos amigos. Ele acaba também em terapia reprimindo aquilo para não ser julgado pelo terapeuta. Enfim, eu acho que tem diversas questões aí que podem explicar o silêncio do paciente. Então, eu sempre tento buscar estratégias fora. Talvez esteja difícil de verbalizar pra mim. Quem sabe trazer uma foto. E aí, a partir da foto, eu vou perguntando. Que legal, que bonita essa foto. Né? O que tu me contaria dessa foto? E a pessoa consegue assim, falar abertamente? Às vezes consegue, mas é claro. Eu sempre pergunto, né, Ju? Olha, eu pensei numa ideia. Eu tô vendo que tu talvez esteja com um pouco de dificuldade de me contar isso. Faz parte. Mas eu acharia importante a gente falar sobre isso. O que tu pensa de me trazer uma foto dessa pessoa? Tu gostaria? Ah, gostaria. Então tá. Traz e a gente vai conversar sobre isso. Né? É uma forma de tentar trazer o paciente para esse campo, assim, de verbalizar, de me contar uma história. Então agora tu me conta a tua história através dessa foto. E pronto. E funciona, costuma funcionar. E aquelas... Eu vou entrar de novo, Juna, na questão daqueles pacientes que são muito resistentes para falar. Assim, até em relação a luto de quebra de relacionamento, tá? Se insiste muito, tu acha que a gente corre o risco de perder esse paciente, assim? Porque então... talvez não tenha o certo e errado para falar, ou talvez não seja o momento, ou a gente tem que entrar aos poucos. Como é que funciona isso? Então, eu sou... eu sempre vou no tempo do paciente, assim. Mas eu também entendo a importância da gente ter uma troca. E eu também acho importante, assim como o paciente tem que dar feedback pra gente como terapeuta, né? Muitas vezes o paciente dá, não gostei do que tu disse, gostei do que tu disse. E isso é matéria de terapia também. Eu também dou feedback pros meus pacientes. Então, às vezes, eu tô sentindo que o paciente já tá há 4 sessões quieto, não tá me contando nada. Olha, fulano, eu tô sentindo que tu tá quieto, não sei se tu tá com medo de me contar alguma coisa. Eu queria te reforçar que isso aqui é um ambiente seguro, um espaço seguro pra ti. Espero que tu te sinta confortável aqui. O que tu gostaria de me contar hoje? A gente pode começar aos poucos. Então, assim, eu tento estimular.
Se chegar num nível que realmente não tá dando conta, quem sabe, né, agora não seja o momento, tô vendo que tu não tá conseguindo trazer algumas questões, tu não quer um tempo pra pensar, depois voltar pra terapia, né, enfim, eu penso que seria por esse lado. Nunca me aconteceu a ponto de ter que dar esse feedback de, será que tu não quer dar um tempo de terapia? Mas eu penso que eu faria por esse lado, porque eu entendo a importância da gente sempre respeitar o tempo do paciente, mas eu também entendo que pra terapia funcionar, a gente também precisa que o outro lado nos traga informações. Claro. Né? Claro, E aí, se não traz, a gente poder contornar da melhor maneira possível. Porque cada um tem o seu tempo. Ir pra terapia é um comportamento, não, desculpa, é uma ação muito difícil, né? É desconfortável. As pessoas gostam muito de romantizar a terapia. E eu acho terapia algo super saudável. Eu acredito muito na potência da terapia. Mas é muito difícil fazer terapia. Mas é muito né? difícil, tu entende? Tem dias que a gente não quer olhar pra nossa terapeuta, a gente não quer falar, e tá tudo bem. Então, assim, eu tento sempre respeitar o tempo do meu paciente, tento criar um vínculo que eu acho primordial dentro de terapia, onde aquele paciente pode confiar em mim, onde aquele ambiente vai ser seguro, onde eu vou seguir todos os códigos de ética da minha profissão, né? Porque isso falta, às vezes, em alguns profissionais. Mas eu também entendo que ele precisa colaborar. É uma via de mão dupla. Eu faço a minha parte, ele também tem que fazer a dele. O comprometimento, exatamente. Né? Se eu tô sentindo que isso não tá acontecendo, eu preciso dar um feedback pra ele. Muito, muito interessante, Ju. Então, a falar, o espaço de escuta... a rede de apoio. A rede de apoio, os pequenos rituais, né? Exato. As fotos, as lembranças. Entrar naquela lembrança de forma... aos poucos que ele fique tranquilo falando, né? Exato. A rede de apoio, na verdade, ela é comprovadamente um dos fatores de enfrentamento importantes pro processo de luto. Muito, muito importante, assim, né? E aí eu fico me perguntando o que a gente faz com pessoas que não têm com quem contar. Né? Porque tem pessoas... Às vezes, eu imagino que tem pacientes que olhem pra essas alegações, assim, de que rede de apoio é importante, e as pessoas que dizem, eu me sinto sozinho. Sim, que rede de apoio eu não tenho ninguém. Né? Mas às vezes vai ser nós, né? Nós terapeutas, A terapia também é. E um não substitui o outro, né? Claro. Amigo não substitui terapia, terapia não substitui amigo. Tudo é importante. Então, a partir desse momento, a gente tem que tentar criar essa rede de apoio. Né? Claro que é muito mais fácil a gente criar a rede de apoio. Esses dias eu tava lendo uma matéria quando a gente é pequeno, porque tem um convívio de sala de aula e tudo mais. E quando a gente é adulto, algumas pessoas sentem mais dificuldade de criar essa rede de apoio. Mas isso ainda assim é possível, né? Então, assim... se tivesse que elencar um fator super importante de enfrentamento pro luto, eu diria que é a rede de apoio. Né? Então, falar sobre a perda, né? Poder abrir espaço para essa pessoa, tanto em terapia, para poder falar sobre a perda, a rede de apoio, manter uma rotina, né? Isso é importante pra cabeça também, pra não mente. Mudar a rotina é essencial, né? Exato. Apesar de ser um desafio, né, Ju, assim, porque muitos relatam que não tem mais vontade de fazer nada, né? Alguns largam o trabalho, ou largam a escola, largam a faculdade, e manter essa rotina é super importante. Sim. E eu vi isso no meu mestrado, que eu pesquisei as pessoas que nasceram com fibrose cística, né? Que foi lá no Hospital de Clínicas que nós trabalhamos juntas, né? Só que tu em outra equipe, né? Isto. Então, eu vi, assim, que eu investiguei como é viver e se desenvolver com a fibrose cística, sendo que é uma doença super limitante, né? Então, eu vi isso, assim, que a rede de apoio é primordial, né? Porém, a questão do entrar, o esforço emocional que eles têm de cada limitação que vem e cada processo de tratamento que é difícil, exige muito, assim. E eu acho que o luto tem isso, né? Desse esforço emocional muito intenso. E que a gente não tá preparado para isso, né? Para entrar nessa intensidade emocional, né? Esse esforço, porque isso gasta energia, né? O luto cansa, né? O luto é extremamente cansativo. Ele é cansativo porque eu tenho que demandar muita energia naquelas lembranças que ficaram, naquela dor que eu preciso trabalhar dentro de mim. É muito cansativo. E foi aquilo, retomando um pouquinho daquela coisa do narcisismo que eu falei, né? A gente investe muito até nas perdas simbólicas. Vamos pensar no nosso corpo. Se a gente investia antes a nossa rotina em correr, em trabalhar, em caminhar, em correr, ir pra uma festa, e aí por alguma condição eu deixo de fazer aquilo. Pra onde é que vai toda aquela energia que antes eu tinha? Ela vai ter que ser deslocada pra essas lembranças, pra esse luto, pra essa dor. Né? E eu vou precisar ressignificar isso.
Então, o que eu era antes, eu era uma pessoa super ativa, né? Que não sabia ainda do meu diagnóstico, né? Se eu era uma pessoa que trabalhava e dependia do meu braço para trabalhar. Trabalhos mais manuais, por exemplo, né? Eu acabo perdendo aquilo. Como é que fica a minha vida, né? Tudo muda. As coisas mudam, né? E a gente tem que se readaptar. E aí, se readaptar também é investir energia em outra coisa, nessa nova realidade. E investir energia nessa nova realidade, porque eu perdi algo, é muito desprazeroso. A gente não gosta, a gente fica com raiva. Tanto que raiva é uma das fases do luto, assim. Né? A gente sente raiva daquilo que a gente perdeu, a gente sente raiva da gente, a gente sente raiva do mundo, porque se readaptar, eu não queria ter perdido aquilo, queria ter permanecido com aquilo. Eu não queria ter perdido meu pai, eu não queria ter rompido a minha relação, eu não queria ter, daqui a pouco, até queria ter mudado de cidade, mas não queria ter deixado tudo aquilo pra trás. Eu não queria ter perdido meu braço num acidente, mas eu perdi. E agora eu preciso investir, pensar como é que eu vou me readaptar a essa nova realidade. Como é que eu vou aceitar, né? Isso, que cansativo. Como é que você aceita isso, né? Exatamente. Ju, assim, eu tenho mais 2 perguntas, assim. Certo. Eu quero entrar ainda contigo do luto de pet. Sim. Como isso não é aceito, né? Olha, eu vou trazer outro... Assim, eu não perdi ainda o meu pet, né? Que eu tenho agora. Mas, assim, eu já tô no luto antecipatório. Porque ele tá envelhecendo, né? Mas como é difícil, né? Falar e ter alguém pra conversar sobre isso. Porque as pessoas, geralmente, elas não entendem, né? E como é que a gente pode ajudar ou psicoeducar a sociedade pra que... Esse é um grande desafio, eu acho, né? Olha, eu como profissional até já fiz um post no meu Instagram, deixei bem avisado lá, né? Existem estudos, Ju, já comprovando a importância de um pet, né? Sim. Então, assim, o luto do pet, ele entra na classificação de luto não reconhecido. Não reconhecido. Não reconhecido. E eu vejo que as pessoas sofrem com essa invalidação, assim. Né? Existe uma cultura onde esse apego pelo pet, às vezes, ele é até mesmo problematizado, né? Mas aí eu acho que as pessoas têm que deixar um pouco de lado essa cultura ou esse conceito, assim, de o que é pet, o que é humano, quem trata pet assim, deixa isso um pouco de lado, porque se a gente for falar de luto por pet, a gente tá falando de uma perda. E a perda, é sempre o que eu digo assim, a dor que mais dói é a tua. Eu não tenho como chegar pra ti, Ju, e dizer, nossa, mas tu perdeu um pet, que coisa boba isso. Como assim, que coisa boba? Qual é o direito que eu tenho? Eu não tenho apropriação nenhuma pra falar isso pra ti, é tu que tá sentindo. Então, assim, eu acho que aos poucos a gente tem que desconstruir a ideia de que existem perdas que são mais simples que outras. Às vezes, não. Né? A perda que mais dói é aquela que tu tá sentindo no momento. Né? Então, assim, a perda do pet, ela precisa ganhar espaço porque ela tem acontecido cada vez mais, né? E não tem sido reconhecida. Dificilmente a gente vê pessoas apoiando outra pessoa que perdeu um bichinho. É difícil, a gente quase não vê. E isso é super importante. Porque se essa perda te dói, ela é uma perda importante. Se tu, Ju, me contar que tu perdeu, que tu rompeu um relacionamento, eu vou te acolher da mesma forma se tu me contar que tu perdeu o teu pet. Por que eu acolheria diferente? Eu que decido qual é a tua perda mais importante? Não é, né? Então, assim, existem estudos comprovando o benefício de se ter um pet, a função que o pet tem na vida de uma pessoa, sabe? A questão da segurança, a questão do companheirismo, de habilidade social. É muito legal, de verdade, assim. E eu acho que cada vez mais, principalmente ali, diante da pandemia, as pessoas têm escolhido ter pets, né? Com uma questão de companheirismo, né? Pessoas que são solitárias também, geralmente optam por ter pet e isso faz super bem. Né? Existe também campanhas dentro de hospitais para levar pets até a ala de internação, para visitar, né, as pessoas internadas. Então, assim, tá comprovado que faz bem pra saúde. Se não faz sentido pra ti, tudo bem, mas pra outra pessoa faz, né? E essa perda, ela é tão importante quanto qualquer outra. É isso que eu digo. Me chateia, por um lado, a gente ter lutos não reconhecidos, porque, na verdade, todos os lutos deveriam ser reconhecidos. Nenhum luto é mais ou menos importante do que o outro. A minha perda não vai ser mais importante do que a tua, nem a tua mais importante do que a minha. São perdas, ponto. Né? Perfeito, Ju, perfeito. E te escutando, assim, durante esse episódio, me vem muito, assim, respeito, né? Ou como tu respeita, como a gente tenta respeitar, a gente respeita, né? A pessoa que tá ali, né? E eu acho que o respeito... Pode falar.
Pode falar. Eu acho que o respeito tem muito a ver, Ju, com a questão da gente poder entender um pouco o lado do outro, assim. Né? Porque eu acho muito fácil quando o outro precisa da gente, o outro vem falar de uma perda dele, e eu trato como... né? Como se não fosse importante aquilo. Mas aí, quando eu sofro uma perda, aí eu quero ser ouvido, aí eu quero ser acolhido, né? Então, eu acho que existe essa parte ainda um pouco de egoísmo, né? Onde a minha dor é maior do que a tua, então eu não preciso abrir espaço pra tua dor. A minha dor é maior do que a tua. Essa competição? Essa competição de qual dor dói mais. Qual dor dói mais? Qual dor dói mais? Eu acho que existe um pouco disso ainda. Apesar de ver que as coisas estão mudando aos poucos, as pessoas estão sabendo se acolher. A gente tem falado mais da temática do luto, principalmente pós-pandemia. Mas eu ainda acho que é uma temática a ser bastante disseminada e desconstruída nesse sentido. E também acho que existe uma questão de falta de tato. E isso é super natural. Não tem certo ou errado, mas eu acho que as pessoas ainda não sabem lidar com a tristeza do outro. Na nossa cultura é muito difícil ver o outro chorar. A gente se desespera também. Eu desde criança, isso assim, eu acho que desde criança eu sei lidar com o choro do outro. Pra mim nunca foi complicado ver alguém chorando. Sempre foi? Sempre foi tranquilo. Eu sempre soube escutar, eu sempre fiquei ali, eu sempre sustentei. E eu acho que as pessoas não sabem sustentar o choro da outra. Porque, claro, é desesperador ver alguém que tu gosta chorando. Né? Ver nossas mães chorando, ver nossos pais chorando, nossos amigos, né? Enfim, é muito difícil ver o outro chorando. Mas às vezes a gente precisa sustentar isso. Né? Do que jogar uma palavra e achar que salvou a pessoa. Mãe, não chora, vai ficar tudo certo. Quem disse que vai ficar tudo certo? Por que tu precisa dar essa garantia? Deixa ela chorar. Sim. Deixa ela sentir. Um amigo terminou um relacionamento, daqui a pouco tu acha alguém, mas por que tu vai falar isso pra pessoa? Tu sabe se ela quer achar outro alguém? É que é difícil, porque as pessoas buscam a garantia, né? A gente quer confortar o outro. Minha mãe não pode chorar. Mãe, vai passar. Melhor tu acolher do que tu tá com essas palavras como um remédio, uma dose, assim, sabe? Sim, sim. Ju, assim, não sei se tu gostaria de falar, assim, mas eu tenho uma curiosidade, assim, o que até agora, na tua prática clínica, o que mais te chamou a atenção, assim, algum caso? Claro que, eticamente, né, respeitando o cliente, mas assim, quais casos que mais te chamaram a atenção, assim, que tu ficou... Nossa. Um dos casos, assim, que todos são importantes, né? Mas que me chamou bastante atenção foram alguns casos que eu atendi por perda gestacional, assim. Né? Que é um processo muito difícil, como qualquer outro, com as suas singularidades. E, de novo, porque entra naquela questão do luto não reconhecido. E aí essas pessoas tendem a buscar na terapia esse reconhecimento. Né? E a gente, como profissional, dá esse reconhecimento. A gente abre espaço para essa dor, né? Ali eles podem falar o que eles sentem, como eles se sentem, né? O quanto aquilo foi dolorido, o quanto aquilo foi difícil. Aquele espaço de terapia acaba ofertando o que aquela pessoa buscou na rede familiar, na rede social, de amigos ali, e não achou. Então, na terapia, a gente dá isso pra essa pessoa. Se tu não teve isso com os teus amigos, com teus familiares, aqui tu tem esse espaço seguro. Então, os casos que eu recebi de perda gestacional, assim, me tocaram bastante. Porque foram bastante relatos constantes, assim, de invalidação. Né? Não sinto que eu tenho espaço, não sinto que a minha dor é válida, não me sinto digna de estar sentindo o que eu tô sentindo. Muitas vezes questionamento, mas será que eu deveria estar sofrendo? Eu tenho ou eu tive um filho? Eu sou ou eu era uma mãe? Eu vou ser eternamente uma mãe ou eu deixei de ser mãe? Muitos questionamentos, muitas dúvidas, né? É uma tentativa de se reencontrar, de tentar se identificar com algo que eu sou, enfim, né? Até porque a gestação é um período que mexe muito com a mulher, né? Socialmente também, tem uma cobrança social muito grande, né? Sim. Em cima da gestação, do ser mãe, de sustentar uma criança. E aí, quando se perde a criança, às vezes entra algumas lacunas aí, algumas dúvidas, e aí do meio social, de, mas perdeu o bebê, tu como não assim? foi capaz, né? Exatamente. De incapacidade, né? De incapacidade. E isso acaba fazendo com que essa família, né? Porque a família toda se luta, e principalmente essa figura, né? Acaba se questionando, será que eu realmente sou mãe? Será que eu era mãe? Será que algum dia eu vou poder me considerar mãe? Será que eu tive um filho? Eu falo dele no presente, no passado, no futuro, enfim. Isso é bem complicado. Então, esses casos de invalidação me tocam bastante. E também não tem regra, né? Assim, pode ser que ela
tivesse sentido mãe naquele momento, naqueles meses, e foi, né? Pra ela foi, né? Ainda mais se é uma mulher que é tentante, né? E está tentando e consegue, perde. Isso é muito comum acontecer, né? Exatamente. E o relato, assim, que me dói muito é de familiares e amigos, de novo, talvez seja na melhor das intenções, mas segue sendo problemático, de não acolher muito essa pessoa que perdeu, né, o filho. Então fica aquela coisa de, mas daqui a pouco tu tem outro. Mas daqui a pouco tu tem outro, daqui a pouco isso passa. Isso deve, sabe? Isso dói bastante, bola né? pra frente, tu não vai desfazer o quartinho, pô, Mas como assim? Exato, né? Daqui a pouco tu tá com outro aí, vai ficar tudo bem. De novo, né, essa tentativa de trazer algo positivo em meio a uma dor. Eu acho que a gente tem que parar, e aí isso é um recado que eu acho super importante. A gente tem que parar de trazer uma positividade, muitas vezes tóxica, pro luto. Onde a gente quer cessar a dor do outro. Então, calma que vai passar, calma que vai dar tudo certo. Por que isso? Sustenta o choro do outro, sustenta o choro do teu amigo, sustenta a angústia dos teus pais, sustenta a angústia da perda, do luto que aquela pessoa tá passando. A gente não precisa trazer positividade. A gente pode se oferecer, sinto muito, eu tô aqui contigo, mas trazer essa positividade constante de que vai passar, o tempo cura tudo, isso é invalidar. E isso não abre espaço de forma nenhuma para que aquela pessoa possa sentir a dor dela. É como se eu botasse um band-aid, e esse band-aid em algum momento ele vai sair. Ele vai descolar. Sabe? É o remedinho que a gente quer dar, assim, pra tu parar de chorar. Então, eu não sustento muito. Isso é algo cultural, muito cultural nosso, assim. De não saber sustentar o choro do outro. A gente precisa saber ouvir mais e fala menos. O momento do luto é do enlutado. Então, se um amigo pede pra conversar contigo, abre espaço pra esse amigo. Se um conhecido teu, um pai, um familiar, pede pra falar pra ti sobre a dor dele, dizer, né, pelo que ele tá passando, pela perda dele, ouve ele, não traz palavras, não tenta trazer um remédio, não tenta nada. Sabe, eu sou a favor de abrir espaço de escuta. Muito mais do que falar. Eu não fico constantemente falando pros meus pacientes. Apesar de eu ser uma psicóloga que fala muito. Mas eu gosto mais de ouvir num primeiro momento do que falar. E eu sou totalmente contra essa positividade tóxica. Acho que tu falou muito bem, essa positividade tóxica, né? É verdade. De quererem romantizar muito essa coisa de passar. Eu quero que passe logo. Não tem isso, né? Não. Ju, assim, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o meu convite. Adorei te ter aqui. Eu acho que foi muito importante. E eu acho que a gente pode fazer até outros episódios, né? E até falar ou esmiuçar mais um tipo de luto, né? Dependendo das dúvidas que as pessoas tiverem depois desse episódio também, né? Ou das nossas também. E, enfim, muito obrigada. Acho que ficou muito, assim, pra mim, ficou o respeito, né? Com as pessoas, né? E da necessidade de abrir espaço para esse processo, para o luto. Né? Exatamente. Que é difícil, mas todo mundo vai sentir. Não tem como estar vivo e não sentir o luto e não passar por isso, né? E eu te deixo, então, se tu quiser falar alguma coisa dos teus projetos, né? Te divulgar, fica à vontade. Tá, não, eu que te agradeço o convite, Ju, tô super feliz, assim, e aceito super, né, outras oportunidades pra gente trocar mais, né, eu acho que o recado principal que fica, assim, é da gente poder, de alguma forma, poder refletir sobre abrir espaço pra essas pessoas poderem falar sobre a dor delas, sem a gente julgar, sem a gente trazer de novo essa positividade tóxica, onde a gente quer cessar a dor do outro imediatamente, e muitas vezes a gente acaba invalidando. Então, que a gente saiba, talvez, abraçar mais, sustentar o silêncio, do que trazer palavras e frases que podem muitas vezes machucar em vez de confortar, né? E tô super feliz, assim, sigo atendendo na Clínica do Luto, vou começar uma pós-graduação em Psicologia Jurídica, que é outra área também que eu me interesso bastante, né? Tenho a minha rede social, que é o @psicojuaraújo, e produzo bastante conteúdo só sobre luto, por enquanto, e é isso. Agradeço o convite e tô aí pras próximas oportunidades. Que bom. Obrigada, Ju. Muito obrigada. Então, obrigada. Até a próxima, pessoal.